novamente, bem-vindos. E o que eu tenho para mostrar para vocês é a minha manta. Gostaram? Eu que fiz de tricô. E é um orgulho tão grande para uma artesã quando pode mostrar e se exibir com alguma coisa que faz. Mas hoje o programa é Mulheres na Real, não é ateliê na TV Cidade. Mas eu introduzi dessa forma para mostrar para vocês que a maior artesã é a que cria célula por célula de uma vida, as mães. E se eu tenho orgulho hoje de mostrar a minha manta, vocês imaginem quando alguém fala do meu filho. E hoje eu trouxe duas mães, duas mulheres que tiveram uma experiência um pouco diferente e onde os filhos iniciaram a vida já dando susto na mãe. Sabe aqueles que crescem e levam o primeiro tombo e a mãe se assusta? Já começaram levando o primeiro tombo e as mães começaram se assustando. São duas mães de filhos prematuros. A Juliana Zanetti Ferri, com 48 anos, que é mãe do Leonardo, um menino prematuro. E a Jordana Machado Guerra, de 33 anos, que é mãe do Nicolas e Matheus, gêmeos e prematuros. Antes que eu me esqueça, a Juliana tem também uma filha mais velha que o Leonardo. A primeira experiência foi mais agradável, né, Juliana? Foi mais agradável. Não assustou tanto. Não, foi bem tranquilo. A Rafaela, que já está com 23 anos. E é uma mulherona charmosa e uma advogada que eu recomendo para quem precisar. Puxo o saco porque eu sou fanática por ela. Bem-vindas a Jordana e a Juliana. Vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência? Vamos. Meninas, uma mulher quando engravida, eu não sei se foi com vocês, tem coisas que a gente não fala, né? A gente fala assim, ó, é um glamour, sempre toda mulher, a maioria quer ser mãe, né? E aí, quando tá prestes a nascer, a gente pensa, vocês pensaram, eu pensei assim, tem que sair agora, de um jeito ou de outro, tem que sair. E a gente se assusta, né? Então a gente pensa, tá perfeito, não tá perfeito, tem todos os bracinhos, tem os olhinhos certos, né? Eu, por exemplo, nem tinha esse medo, mas eu tinha certeza que eu ia morrer no parto. E eu não morri, já tenho um filho de 26 anos. Então, assim, tudo deu certo e o medo existia. E com vocês, como é que foi? Começar pela Julie. Bom, quando eu já fazia 3 meses que eu estava na cama de repouso absoluto, o medo era que o Leonardo não chegasse até o fim e que ele tivesse uma complicação bem séria. O Leonardo, a primeira coisa que eu pedi para a médica quando eu fui para a sala de parto foi que me mostrasse ele. Porque como eu sabia que ele ia ter problema mais sério na hora de nascer, então que ele não ia poder ficar comigo, problema de pulmão e coisa com 7 meses, aí eu só disse que eu queria ver ele. Foi a única coisa que eu pedi para ela. Aí ela me mostrou ele, chorou que foi um horror. De pulmão ele estava bom. Estava bom, então. De pulmão ele estava bom, ele nasceu com pneumonia dupla. Mas assim, eu tinha medo que ele não sobrevivesse, porque o risco dele era grande. E a Jordana? Eu, na verdade, desde o momento que eu tive a gestação gemelar, eu já sabia que eles iam nascer prematuros. Porque a minha estrutura é pequena e eu sabia que eu não ia conseguir acompanhar até o final. Porém, não imaginava que ia ser tão cedo, né? Porque eu tive uma entrevista na quarta-feira, na madrugada de sexta para sábado, eles decidiram nascer. Eles eram, nós conversamos antes, eles eram grandes, né? Eles já estavam grandes. E eles nasceram antes por falta de espaço. Na verdade, a bolsa do Nicolas estourou. Ele já estava encaixado e estava pressionado. E aí o Matheus, por não ter espaço, estava pressionando ele e a bolsa estourou. Aí eu tive que fazer o parto, até tentaram me internar, mas quando viram que a bolsa dele tinha sido estourada, que tinha que fazer o parto dos dois. E o Leonardo nasceu antes por quê? O Leonardo, porque eu fiquei 36 horas sem líquido, aí eu tive que fazer cesárea de urgência, porque como eu já estava com infecção, eu passei para ele. Por isso que ele nasceu com pneumonia dupla. E aí teve que fazer o parto. Aí tive que ir de urgência para Caxias. O medo antes, Jordana, foi que nem o da Juliana? Na verdade, o parto foi meio de surpresa, foi tudo na correria, né? Depois, na verdade, na hora do parto, quando eu estava lá, um médico começou a me dar uns medicamentos porque eu estava morrendo. Tu?
O meu Aí medo ele- estava acontecendo contigo. Ele pegou e disse, eu vou te dar mais uns medicamentos, porque senão tu vai morrer, porque tu não tá estancando a hemorragia. E aí, e a Na sensação verdade, eu hora? sempre fui muito religiosa, sabe? Eu tenho muita fé, porque eu queria muito ter filho. Muito, muito, muito ter filho. E todos os médicos praticamente diziam que eu não podia ter filho. Aí, de repente, do nada, eu engravidei e dei gêmeos. Sem fazer nenhum tratamento, Sem nada. tratamento? Nada. Até tinha me programado, já tinha marcado consulta, tudo para fazer. E eu marquei e no final do mês eu engravidei. Dei Deus gêmeos. existe, né? E aí, então, assim, quando o médico pegou e disse pra mim, eu vou te dar aqui mais umas injeções, porque senão tu vai morrer. Porque as médicas não estão estancando teu sangue. Eu parei e pensei assim, não, Deus, tu me deu 2 filhos, tu vai me dar a oportunidade de eu criá-los, né? E a gente, eu sempre digo que assim, antes de uma mulher ter um filho, eu ao menos era assim, eu tinha um futuro inteiro pela frente, né? E uma vida vazia. E depois que nasce um filho, a gente tem assim, ó, futuro nenhum, mas a vida muda. enche, né? Completa. Meu Deus. E nós, esses dias eu vi uma frase do padre Fábio de Mello, ele dizia que o verdadeiro amor é de uma mãe, e amor nenhum traz paz, né? Mas é amor. É verdade. E realmente, quando tu falaste na fé, né, a gente tem uma força, concordam comigo com o que eu vou dizer? Podem me contrariar se for, mas assim, o que faz de uma mulher é um filho, não é um homem, né? É um filho. Sim. Porque a gente cria Sem dúvida. forças, a gente cria... Eu imagino na situação de vocês. Quantos anos? 3 anos os meninos têm, né? Isso. Como é que depois disso, eles ficaram quanto tempo no hospital? Os meninos, eles ficaram 1 dia e meio na neonatal e 5 dias na aquisição de peso. Ficaram 7 dias no hospital. E tu ficaste quanto tempo? Eu fiquei 1 dia e meio. E a sensação de sair de uma maternidade sem o filho? É horrível. A pior do mundo. É a pior sensação que existe na face da terra. É de impotência, tu te prepara para tudo. E tu vai pra Menos pra casa, isso. e tu vai pra casa, tu fica do lado do telefone porque tu não sabe se vão te ligar de madrugada, se vão te avisar de horrível. alguma coisa. É horrível. É horrível, 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 horrível. Tu não dorme, né? Eu praticamente, eu saía do hospital quase expulsa de lá, saía meia-noite e pouco, 1h, sendo que já não podia mais estar nesse horário. 6 horas da manhã eu tava lá. Eu tinha que dividir o tempo com a Rafa, né? Que eu tinha lá em casa, ela tinha 5 aninhos, então eu dividia o tempo com a Rafa. Mas eu largava lá na escola, chorando, porque ela estava em adaptação de pré. E aí eu ia pra UTI ver o Leonardo. E não adianta, eles sentem, né, o que a gente sente, um filho. Não importa a idade que tem, eles sentem. E quanto tempo ficou o Leonardo? O Leonardo ficou 23 dias na UTI. Ele foi para casa com... Ele nasceu com 1,760, aí baixou para 1,630. Ficou 10 dias fazendo antibiótico. E depois ele foi na salinha da engorda, que eles chamam, que é para ganhar peso. Só liberam com 2 quilos. O Léo foi para casa com 2,20 quilos. Só que esses só liberam com 2 quilos e assim, ó. A gente acha, tá com 1,700, vai ganhar logo. Não. Meu O Deus. pediatra do Leonardo tinha avisado assim, um dia ele vai ganhar 100, o outro dia ele vai perder 150, um dia ele vai ganhar 5, o outro dia ele vai ganhar 25 e o outro dia ele vai perder 80. Então assim, ó, é uma angústia aqueles dias que tu quer que ele ganhe peso e tu chega lá e ele perdeu e tu não sabe... Na verdade, como são prematuros, eles não sabem mamar. Então, não sei se aconteceu contigo, eu demorava assim, 40 minutos Para conseguir... para eles tomarem 15 ml de leite. 40 minutos. O Léo eu tirava e levava, porque eu não ficava tanto tinha, tempo. Assim, eu tenho até hoje uma agenda de 2 em 2 horas, nome do Matheus, do Nicolas. Tal hora tomou 15 ml, Nicolas tomou 20. Tal hora tomou 20, Matheus, o Nicolas tomou 15, tomou 10. 2 ainda, então tinha que dividir. Assim como a 2 em Juliana 2 horas tinha que dividiu com a amamentar. Rafaela. Com a Rafaela, de 5 que era anos mais- o tempo, tu dividia teu pensamento, teu sentimento Isso. com os dois que ficaram. 20 quantos dias? 23 o Léo ficou. 23 e 1 semana. Isso. Eu não consigo imaginar o que seja, né? A dor de uma mãe não serve para outra, né? Não. Mas o fato de nascer e a gente nos transformar numa leoa, eu acho que é isso que a gente tem que se segurar, né? E sempre ter uma fé. E o que eu gostaria de conversar com vocês também, Jordana até é casada. Juliana também é casada.
estão com os pais das crianças até hoje. É a importância de ter também o papel de um marido. Eu não digo assim, ó, eles têm que dar atenção, eles têm o homem tem que ajudar a mulher nessas horas. Não, não é isso que eu vou falar. O que nós vamos falar no próximo bloco é assim, ó, os pais também sofrem, não é só a mulher, é o casal sofre. E às vezes eles acabam sofrendo em silêncio, tanto a mulher como o homem, para não magoar, para não aumentar aquele sofrimento. Para peneirar, né? Eu não sei que termo certo a gente usaria, mas assim, a gente disfarça para um dar força para o outro, né? Então a gente não expõe tanto sentimento. Porque um casal é que cria um filho. E é muito importante que estejam juntos nessa hora e que dividam a dor também. Até para ouvir a frase, não vai dar tudo certo. Essa frase é muito importante nessa hora. Não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui para te ajudar. O que precisar, eu tô aqui. Isso aí. Vai dar tudo certo. É importante, né? E vocês não sentiram o marido de vocês fragilizados também? Ou vocês só não pensaram só em vocês, hein, meninas? Coitadinha desses meninos. Não, na verdade, eles ficam muito. Né? O meu marido, para ter uma noção, ele já trabalhava na área da saúde e bombeiro. Ele ficou tão nervoso porque a vivência dele acaba tendo muita coisa ruim. E ele ficou gago. Gago? É sério? Conseguiu depois ou continuar gago? Não, ele ficou ali na hora, sabe? Na hora de falar médica e tal, sabe? Ele perdeu, porque tipo, chamaram ele se preparou para entrar no parto. De repente, ele parou na salinha do lado, tu não pode entrar porque é de risco. Porque socorrer é uma coisa, né? Quando aí de repente ele não sabia se ia eu ou as crianças. O meu marido já não queria entrar aí porque se precisasse de alguma coisa ele disseram, olha, ela vai ter que fazer cirurgia porque ela está correndo risco de vida e as crianças vão para o hospital e ela para outro. Aí ele vai ser a primeira vez que as mulheres na real vão falar dos homens. Nós vamos dar um espaço agora para os nossos apoiadores culturais e a gente vai voltar para falar neles com todo o carinho possível. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos e o prometido foi falar nos meninos. Eu introduzi, inclusive, esse assunto para que a Juliana contasse. Conta para nós, Julie, o que a enfermeira te contou quando tu foi visitar o Leonardo. Lembra que ela te perguntou o que teu marido fazia? Ele não ia escondido passar o dia inteiro com ele? Como ele trabalhava em Caxias, assim, ele ia... Como eu tinha que dividir o tempo com a Rafaela, então ele estava em Caxias, ele ia mais seguido que eu lá. Em vez de trabalhar, ele ficava lá com o Leonardo. Ficava lá com o Leonardo. O que Jordana, o que tu falaste antes, é interessante. O teu marido é bombeiro e está acostumado, né? Ele na época ele exercia a função de enfermeiro e é bombeiro também. Então ele acabou tendo muitas situações negativas, né? Então, principalmente de gestação gemelar, tem um conhecido dele que teve problema, perdeu um filho, o outro ficou com problema. Então acho que na hora veio tudo na cabeça dele. Mas é importante, né, que a gente divida com eles, né, esses medos que tem, né? Qual era o maior medo de vocês, assim, insegurança, aquele segredo que vocês vão contar só para nós agora? Acho que o maior medo é de eles não resistirem, da gente chegar e
passa um monte de trabalho. Aí, como o Leonardo teve pneumonia dupla, era bem grave para um prematuro de 7 meses. Então, acho que o maior medo era esse. E na hora que o médico te disse assim, mais um remédio, sensação, tu não ficou com medo de morrer? Na verdade, não. Não? A única coisa que eu tinha certeza que eu não ia morrer. Tanto é que quando eles, a gente vai tentar ficar com teu útero, eu digo, não, se é isso que está dando problema, pode tirar agora. Podem tirar que eu já tenho meus 2 filhos, não preciso mais. Aí foi quando meu sangue começou a estancar. Mas aí eu fiquei 25 horas sem ver os guri. Então eu vi ali na hora do parto, sim, depois não. Rapidinho olhou, e eles ficaram em função de mim, né, por causa do risco, do sangramento. E quando eu fui ver eles, eu paralisei. Me doeu o pescoço, toda a tensão, sabe? Me doía tudo, eu não conseguia olhar para o lado. E eu lembro que quando eu entrei ali na salinha, elas mandaram higienizar e tal, e eles estavam na última caminha lá no fundo, na incubadora. E quando eu entrei, que eu dei bom dia, eles começaram a chorar porque ouviram a minha voz. E a UTI, e o lugar, a UTI, assim, não é que não seja agradável. É um lugar agradável, que cuida das crianças, mas é um lugar onde está todo mundo no mesmo barco. É. Todo mundo que está aí, uns nascem pior, uns têm que fazer um monte de procedimento, sabe? Então está todo mundo aí na mesma dor. Tem muitos casos também de que as crianças têm que fazer uma cirurgia de urgência, né? Logo depois que nasce, o que não aconteceu com vocês. Não aconteceu. E é uma experiência que ninguém quer ter, mas ninguém está livre. E o Leonardo, assim, ó, desde que ele nasceu, que passaram os 10 dias que ele fez o antibiótico para pneumonia e depois para ganhar peso, ele nunca teve um quadro de pior, ele sempre foi evoluindo. Ele nunca teve, teve pneumonia, depois teve outra coisa, depois... Não, ele sempre passou a pneumonia, ele não teve mais nada. Ele só evoluiu, não teve nenhum quadro de piora. Nunca. Só chegar nos 2,20 kg para ir para casa. E Jordana, a evolução dos meninos sendo gêmeos, eles eram mais ou menos paralelos ou... Sempre foi parelho. Na verdade, eles tiveram 100 gramas de diferença ali no começo, até uns 3 meses manteram aquelas 100 gramas. Sim. Depois para 50 e até hoje. Eles têm 50 gramas de diferença e oscila na altura. Tem mês que um está 1 centímetro mais alto, um mês seguinte está outro. Eles crescem. Mas é parelho. E a personalidade igual ou não? Totalmente diferente. Tu teve gêmeos na família já? Não, eles são os primeiros. Não. Tem certas coisas que... Eles são os primeiros. É que a Juliana é gêmea, né? Ninguém explica. Completamente diferente. Primeiros. Eles sentem o que um sente, o outro também sente ou não? Na verdade, eu acredito que sim, como eles são pequenos, eles ainda não sabem se expressar bem, sabe? Mas tu percebe que eles têm uma afinidade, um contato muito grande. A ligação de gêmeos, eu sou gêmea univitelina. A ligação de gêmeos é algo... enorme. Parece uma telepatia, né? É bem isso aí. É muito, muito forte. E Mas as personalidades são diferentes. são bem diferentes. São bem diferentes. E hoje, assim, a convivência, quem é um, quem é outro? O que eles gostam, o que não gostam? Eu acho que ainda como são pequenos, eles ainda gostam muito das mesmas coisas, sabe? Dos mesmos desenhos, das cores. Ainda um vai mais, por exemplo, eles estão na fase da Patrulha Canina e dos super-heróis. Tem um que gosta do Homem de Ferro, que eu sou o Homem de Ferro. O outro já é o Capitão América, porque é azul. Aí azul é do tricolor, então eu sou o Capitão América. E o outro é vermelho, o Homem de Ferro é vermelho, porque é dos bombeiros. Então eles se identificam muito nas cores e cada um vai. Mas... E o Leonardo? Leonardo também cresceu já, né? O Leonardo já tem 18 anos. Já passou toda essa fase aí. E como é que foi? Vocês conversam sobre isso, conversaram, no caso da Juliana, né? Conversou com o Leonardo, né? Explicou, contou a história deles. Tu já conversou com as crianças sobre o fato de eles terem nascido antes ou não? Ainda não. Não? Ainda não. A Juliana contava pro Leonardo que ele tinha sido prematuro, como é que o médico salvou ele, né? Ela vive uma família bem dramática, né? Então, ela já gosta de uma novela. Inclusive, quando ele foi para casa, eu vou te contar um segredo. Uma amiga, assim, sabe? Uma amiga parente da família levou um pacotinho
de mosquitinho, de plantar aquelas florzinhas com uma dedicatória. Tu és do tamanho dessa florzinha, não sei o que era um mosquitinho. E tá lá guardado ainda, né, Suzy? Foi tu. É que assim, isso é assunto de bastidores, né? Fica chato dizer que assim, eu tô convidando parente para vir pro programa, né? Mas essa história também que tu falaste na fé, né? Quando a Juliana foi pro hospital, eu era professora. Eu passei no hospital, ela foi para Caxias para ganhar o Leonardo, e eu fui pro colégio. E eu saí do hospital, ali pertinho do Estadual Farroupilha, onde eu licionava, e eu bati um papo reto, assim, com a Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu não sabia nem o nome certo da santa, eu só dizia assim, ó Santinha das Rosas, aquela das flores, ajuda ele a nascer bem. E quando eu cheguei no colégio, nós fomos recebidos, porque ele nasceu em março, nós fomos recebidos na primeira reunião do ano com uma flor cada uma. E aí elas comentaram, como nós temos pouco dinheiro de verba esse ano, a gente resolveu dar uma... antes disso eu tinha dito para a Júlia, vai para Caxias, vai dar tudo certo, vai voltar com o mosquitinho. E quando eles distribuíram no colégio um pacotinho de sementes para a gente plantar as flores, né? E eu recebi um pacote de mosquitinho, né? Então eu disse assim, vai dar tudo certo, a Santa Terezinha, melhor impossível. Por isso que é muito importante, assim, ó, essas histórias não são só nossas, né? E a gente envolve toda a família, né? E quando eu tive a ideia de trazer em pauta mães de filhos prematuros, eu lembrei da Juliana, lógico, e a surpresa é que, assim, ó, é tanta gente que nasceu em épocas diferentes, hoje é mais fácil, né? A ciência está mais avançada, tem mais recursos, mas tem tanta gente que nasceu com 6 meses, 7, 8, e chegando aqui também nós estamos conversando, trocando ideias, e os meninos, o Leandro e o Lucas, que trabalham aqui, também vêm e contam, eu fui prematuro, uma criança prematura. Aí o Leandro também, eu também fui prematuro. Então, assim, ó, a vida é um milagre, né? Então, como é que a gente chega vencendo? Todo mundo tem um problema ou outro, e vai ter na vida, porque a vida é uma experiência humana. E é para isso mesmo, para aprender. Mas essas crianças que já nascem, esses seres humanos que já nascem vencendo, é um exemplo para a gente, né? Para que tudo que eles teriam que passar, pneumonia dupla, as crianças que praticamente iam perder a mãe, foi comunicada, tu vai morrer. Não deve ser muito bom, né, Jordana? Olha, Jordana, teus filhos estão nascendo, tu vai morrer, não é bom, né? É horrível. É horrível, mas assim, ó, e aí a gente puxa uma força incrível, né, que precisa. E a família, o resto da família, eu sei que a família da Juliana apoiou demais, porque ela tem uma família fantástica, né? E a tua? A minha família também, na verdade, os meus pais, a minha família do meu marido é de Dom Pedrito, lá na fronteira. Então, saíram voando pra cá, né? Quando ligaram pra ela, olha, a Jordana foi internada, ela tá passando mal. Veio quando todo eu vim, mundo. quando eu saí da sala de recuperação, tava a mãe e o pai ali. E também é importante, né? O apoio de toda a família é importante numa hora dessa, não só do pai, né, do filho, mas... Na verdade também, Suzy, não sei, assim, eu acho que eu aprendi muito também, porque lá tinha os horários para te tirar o leite, né, para deixar para as crianças ali na ANEL. E era sempre 2 mães, cada horário era tu e uma outra mãe. E eu lembro que eu aprendi muito conversando com as outras mães. Eu lembro que eu cheguei lá, prazer, sou fulana, sou mãe do Beltrano, sou dos Gêmeos. E meu tá tantos dias aqui, o meu é uma troca de experiência, né? É uma troca de experiência, aí tu para pra pensar assim, puxa, que mulher é essa que tá aqui no meu lado, né? Tu nem pensa em ti, tu pensa, puxa, que mãe essa aqui. Porque é cada uma situação totalmente diferente. Como eu disse, tá todo mundo no mesmo barco ali, né? São todas prematuras, mas cada uma com uma Tem uma vivência história, muito diferente. E mesmo assim vale a pena ser mãe, né? Muito. Sim. Tirando que eu
praticamente como os guri nasceram pequenininhos, eles ficaram uns 40 dias sem fazer as vacinas, né? Que toda criança nasce e já leva todas as vacinas. Eles, a médica não quis fazer porque eles não tinham gordurinha nas perninhas, nos bracinhos. E ela, vamos fazer uma quarentena com eles, sem visita nenhuma para ir para casa. Cada vez que for tocar num bebê tem que passar álcool. Gente, eu tinha álcool e gel em todos os lugares da casa. E cada vez eu tocar era aquela limpa. Aí fica demais, sabe? Tudo mais. Vira uma obsessão às vezes, né? A gente tem que acabar se adaptando a uma situação normal de uma anormalidade. Não é normal. Que eu fui até 1 ano e pouco nesses cuidados extremos com os guris. Aí depois eu digo, para aí, meus filhos estão aqui cheios de saúde, nunca deu problema. Para aí, eles têm que se sujar, eles têm que se sujar, eles têm que É importante ter até a gente, independência deles. vocês falarem sobre isso, porque assim, ó, essa adaptação tem que essa preocupação maior no começo, tem que ter um desligamento, tem que ir acabando para se tornarem crianças, né? Porque senão ficam porque até... se a gente continuar cuidando deles que nem num vidro, numa porcelana... Eu como já era o segundo, eu já não teve tanto, já foi mais... mais tranquilo. Mais light, assim, mais tranquilo. Essas duas mães que vieram aqui hoje, eu agradeço de coração a experiência de vocês. E saibam que, assim, não é motivo para desistir. Filho é muito bom. A gente tem que encher esse mundo de criança. E a maneira com que eles vêm são diferentes. Todo mundo tem uma experiência diferente. Vamos encher esse mundo de amor, porque filho é o puro amor. Até a próxima, com mais novidades para vocês. Obrigada a todos.